iniciando agora a correção dos exercícios, né, da nossa lista 7 para o primeiro ano da Escola Estadual Edmundo Rocha. Bora lá? Olha só, gente, aqui nessa questão número 1, que está aqui na página 86, ele fala o seguinte: dadas as funções abaixo, identifique quais são funções afins e, nesse caso, determine o valor dos coeficientes A e B. Então eu quero saber quais dessas funções são funções afim, né? Funções do primeiro grau, e quero saber, se for função afim, qual é o termo A e qual é o termo B. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é lembrar do seguinte detalhe: toda função do primeiro grau, função afim, ela tem essa fórmula aqui, ó, y igual a ax mais b, ou você também pode dizer que é f de x igual a ax mais b. Nesse caso, nós vimos que o a, esse azinho, é o nosso coeficiente angular, e o b, né, é o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Então, o que vai acontecer é que esse y aqui, ó, ou esse f de x, isso aqui pode variar de acordo com a função, mas a lei de formação ax mais b vai ficar sendo sempre a mesma. Observe então que eu vou ter um número acompanhando o x e vou ter um número sozinho, tá? E esse x, ele vai ser o quê? Ele vai ser elevado a expoente 1. Toda vez que não tem nada aqui, ó, é 1. Então, dentro dessas funções afim, nós temos aquelas funções que são as chamadas funções linear, né? Na função linear, você vai lembrar que nesse caso nós temos apenas o termo a e o termo x. Nesse caso aqui, ó, o termo b, ele é diferente de zero, ele é igual a zero, aliás, tá? Nesse tipo de função, o b sempre igual a zero. Nós temos a chamada função constante, que também é uma função aonde o seu y ele vai ser igual apenas ao termo b, tá? Nesse caso aqui nós não temos o valor do termo a, ou seja, nós vamos ter apenas o valor de um número real. Então, essas subclassificações daqui da função afim, ela é muito importante você saber para resolver esses exercícios, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar a questão letra A. Aqui na questão letra A, ó, nós temos então g de x igual a 2x mais 4. Nós temos aqui um número acompanhando o x, que nesse caso aqui é o 2, e nós temos um termo independente que está sozinho, seu x4. Então, nesse caso, nós temos uma função afim. Então, você pode escrever aí que é uma função afim. Nesse caso aqui, o valor do termo a, ele vai ser então 2, e o valor do termo b vai ser então 4. Então, A vale 2 e B vale 4. Agora, na letra B, I de x igual a 2x, a 2 mais x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que o x está elevado a 2. Como o x está elevado a 2, isso aqui não é função afim. Então, você vai escrever que não é função afim. Na letra C, você tem f de x igual a menos raiz quadrada de 3. Observe que aqui, ó, você não tem o termo x, ó, você tem apenas o número menos raiz quadrada de 3. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos uma função constante. Ó. Na função constante, nós temos apenas o termo b. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que é função constante, né? Uma função constante. E nesse caso, o termo a vale 0 e o b é igual a menos raiz quadrada de 3. É isso que nós temos para hoje. Qualquer coisa é só chamar no PV que eu reexplico para vocês. Ou vocês podem rever esse vídeo. É nóis.